After more than 62 years in the airline business, Eastern Airlines is grounded for good. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos casos marcantes de empresas que afundaram por causa da má gestão ou até da má conduta de um único funcionário. For me to get on with people, but I don't necessarily have to like you or any of the people that I work with to get on with them. Número 10. Gerald Ratner, Ratner Group. We sell gifts as well as jewellery. Things like a teapot for £2. Or we've got this imitation book that you lay on your coffee table. The pages don't actually open, but they're beautiful curled up corners with imitation antique dust. Gerald Ratner transformou a joalheria modesta da família em um império apostando numa filosofia simples. Quem fala mais alto, fecha mais negócios. Só que ele aprendeu do jeito mais doloroso que às vezes é melhor ficar calado. Durante uma convenção em 1991, o CEO do Ratner Group resolveu fazer uma piada sobre a produção em massa da empresa e disse que as joias eram tão baratas porque eram uma porcaria total. I know you might say it's not in the best possible taste, but we sold 250,000 of them last year. As ações despencaram e os clientes perderam a confiança na marca. A empresa só se recuperou depois da saída de Ratner e passou por uma reformulação. Hoje, a Signet Jewelers é uma das gigantes do setor e o antigo nome virou sinônimo de sinceridade que saiu caro, o famoso efeito Ratner. It was only when you read the tabloids the next day that it did look terrible, but I mean, as I left the Albert Hall, I didn't think anything was untoward, and I don't blame the press because the press, always do that. They're disingenuous, and good luck to them. That's what people want to read about. They want a story that's exaggerated somewhat. Número 9, Ike Batista, OGX Petróleo. I think one of the reasons of our success is that all our projects, they start from the beginning by sharing. See, when you develop billion-dollar projects, new businessmen developing projects should take care of the surrounding environment, because I will affect several communities. O empresário Ike Batista foi de um dos homens mais ricos do mundo a um patrimônio negativo em um tempo recorde. E por mais que as várias empresas dele tenham sofrido, a OGX Petróleo foi a que mais afundou. Ele deu sorte no começo, quando a OGX encontrou grandes reservas de petróleo. A holding EBX ainda investiu pesado em infraestrutura e energia no Brasil por alguns anos, até quebrar de vez em 2012. Thousands of jobs would come to this area of Rio de Janeiro, and this whole area around me was to be developed into a new massive business park. But with so much uncertainty about the empire, indeed about Ike Batista's own personal wealth, many of the big assets are now being sold off, including the port here at Açu. Batista prometeu muito, entregou pouco e torrou todo o dinheiro em negócios mal planejados e num estilo de vida de luxo. No fim, a OGX entrou com o maior pedido de recuperação judicial da América Latina. Anos depois, a empresa passou por um rebranding, virou Domo Energia em 2017 e foi vendida para PetroRio em 2022. Já Ike Batista acabou condenado a 30 anos de prisão por corrupção. Brazilian oil and mining magnate Ike Batista has left prison for house arrest ahead of a trial on corruption charges. He's accused of bribery and hiding illegal funds offshore, but denies any wrongdoing. He was arrested last year after spending 4 days in New York as a fugitive. Número 8. Martin Shkreli, Turing Pharmaceuticals. Now, you guys have said that the reason you increased this price so much after acquiring the drug was in order to do the research and development to develop a better version of Daraprim. I just got off the phone with an HIV doctor who told me they don't need a better version of this drug. What are you doing here? Yeah, that's not true. There's a recent paper that suggests that 2 patients died due to autoimmune encephalitis from toxoplasmosis. A Turing Pharmaceuticals apareceu em 2015 com várias licenças importantes, mas tudo foi por água abaixo quando Martin Shkreli aumentou o preço do Daraprim, usado no tratamento de HIV, de $13,50 para $750 por comprimido. O aumento absurdo fez do PharmaBro uma figura odiada, e a coisa só piorou com um jeito arrogante nas redes sociais e promessas vazias de que o remédio seria mais acessível. That single pregnant woman who might have AIDS, no income, and she needs Daraprim in order to survive. What do you say to her when she has to make that choice? What do you say to her? On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination
and respectfully decline to answer your question. Segundo ele, toda a polêmica acabou levando a investigações sobre um possível esquema de pirâmide e desvio de verba na empresa anterior dele, a Retrofin. Em 2017, Shkreli foi condenado por fraude financeira e conspiração. A Turing mudou de nome para Viera Pharmaceuticals, mas ainda manteve ligação com ele. Só que, com o rastro de problemas deixado por Shkreli, a empresa acabou pedindo falência em 2023. Kind of conduct while you're in a criminal trial is a bad idea. Because once you get to sentencing, you basically have an audience of one, the judge. And the judge is going to be looking at him and trying to evaluate what kind of person he is. Número 7. John Meriwether, Long-Term Capital Management. John Meriwether is best known, or rather notoriously known, for his hedge fund Long-Term Capital, which back in 1998 lost more than 90% of its assets. They were valued at about $4.8 billion, and this all took place in the weeks following Russia's currency devaluation and bond default. A Long-Term Capital Management se destacou em Wall Street com uma estratégia baseada em ciência e sigilo. Mas por mais brilhante que fosse John Meriwether, o jeito dele liderar não era sustentável. O fundo lucrou alto por 3 anos, até ser abalado pela crise asiática de 1997. No ano seguinte, com o calote da Rússia, perdeu bilhões em poucos meses. It turns out that his next venture after that, JWM Partners, is not faring much better. That's according to people familiar with the matter, although the decline there did play out over months. Its main fund lost 44% from September 2007 to February 2009. A divulgação de algumas estratégias que antes eram confidenciais ainda fez potenciais investidores perderem a confiança. O fundo até conseguiu um resgate financeiro nos bastidores, mas acabou sendo encerrado em 2000. Especialistas apontam que o próprio modelo criado por Meriwether, confiando apenas nos números e contrariando tendências, afastou possíveis parceiros. E essa não seria a última vez que a lógica dele seria derrotada pela imprevisibilidade do mercado. Bloomberg News has learned that JWM Partners is shutting down its Relative Value Opportunity second fund. Now, the fund lost 44% of its value from September of 2007 to February of this year. Since the fund opened in 1999, it has returned an average of less than 1.5% a year. Número 6. Adam Neumann, WeWork. The young CEOs of today are afraid of going public. I think 2 things change. One, there's never been access to private capital like this. So I'm not sure if we would see some of the largest companies in the world today. If they were starting today, I'm not sure you would see them going public as soon as they did. They had no other choice. A empresa de design de escritórios WeWork desmoronou justamente por causa de uma liderança pouco profissional. Em público, o CEO Adam Neumann se destacava pelo jeito excêntrico e pela cultura exagerada nos escritórios, o que prejudicava a imagem da empresa. Nos bastidores, ele abusava de substâncias e usava a empresa para favorecer a sua vida pessoal e os seus planos fora da realidade. And when I'm going to make a decision, this is true about life and true about a business. When I'm going to make a decision based on 3 months forward, I'm not going to make the right decision. Massa is very famous for making a 300-year plan. If you want to start thinking forward, you really have to think really far away. Em 2019, as polêmicas sobre o modelo de negócios e o comportamento de Neumann atrasaram a abertura de capital. Ele acabou votando pela própria saída, enquanto a empresa virava motivo de piada. Hoje, a WeWork é vista como um alerta sobre o risco de dar poder demais a um CEO. E mesmo depois da falência em 2023, causada pelo impacto da Covid-19 no setor, a empresa segue rejeitando as tentativas de Neumann de comprá-la de volta. The table, of course, has the backing, his firm Flow has the backing of Andreessen Horowitz, who put in $350 million into that, and now it appears that he's teaming up with Dan Loeb as well. So far, it appears that the advisors to WeWork are giving him the Heisman. We will see whether, now that some of this is public, whether that changes. Número 5. Aubrey McClendon, Chesapeake Energy. Community and the land we love. The work we do every day matters. It's not a question, it's a fact. We're raising the bar and fueling lives all around us. The future and opportunity for our country starts with our drill bit. Inovações como o fraturamento hidráulico transformaram a Chesapeake Energy em uma das empresas de gás natural mais poderosas dos Estados Unidos na década de 2010. Mas a própria prosperidade do CEO Aubrey McClendon foi parcialmente baseada na criatividade financeira. Em 2012, descobriu-se que ele estava financiando operações com empréstimos pessoais dos próprios credores da sua empresa. Após a sua demissão, McClendon foi processado por sua antiga empresa por vender
vender dados e depois investigado por manipulação de mercado. Aubrey McClendon, one of the best-known architects of the U.S. shale boom, indicted by a federal grand jury Tuesday on conspiracy charges linked to rigging the price of oil and gas leases in Oklahoma. Mr. McClendon is the only person named in the indictment for activities which date from 2007 through 2012, when he was chief executive of Chesapeake Energy Corporation. A Forbes já o chamava de o bilionário mais imprudente da América antes mesmo do escândalo. Os esquemas e a queda de McClendon causaram um prejuízo enorme à empresa, que enfrentou anos de instabilidade até mudar de nome, virando a Expand Energy Corporation, após uma fusão em 2024. No dia seguinte à sua acusação formal, McClendon morreu em um acidente de carro. He was northbound here on Midwest Boulevard. You could actually see the tire marks that lead right into the crash site. You can see the blackened out area from the fire, and you can also see a memorial there starting to form. Once firefighters put out the fire, they found a mangled 2013 Chevy Tahoe and the driver, Aubrey McClendon, dead. Número 4. Mike Lazaridis, Research in Motion. Smarter and sleeker. Now with real-time, turn-by-turn GPS navigation. It has the intelligence you require with the beauty you desire. The all-new BlackBerry Curve from AT&T, the world's leading provider of BlackBerry service. In new colors, titanium and red. AT&T, your world delivered. Mike Lazaridis e o seu parceiro Doug Friggin praticamente reinventaram o celular com o lançamento do BlackBerry. Mas quando o assunto era negócios, a visão não era tão afiada assim. O co-CEO Jim Balsillie entrou para ajudar nessa parte, mas também subestimou a chegada do iPhone em 2007. Mesmo com uma engenharia superior, o BlackBerry acabou perdendo espaço para concorrentes que souberam inovar e se vender melhor. We've got a lot of listeners and viewers in the Middle East and in India. You can confidently tell them they're going to have no problems with being able to use their BlackBerries and you being able to give them assurance that everything they give is secure. That's over. The interview's over. Please, you can't use that, Rory. That's just not fair. Quando resolveram mudar, já era tarde. Os dois deixaram a empresa pouco antes dela ser rebatizada como BlackBerry Limited, em 2013. Com o tempo, ficou claro que foi Lazaridis quem mais resistiu às mudanças. A BlackBerry Limited, que já vinha patinando há anos, aposentou de vez o seu famoso aparelho em 2022. This isn't a shock because they let everyone know in 2020 that this was coming. In 2022, these services were going to be shut down. So things like texting won't work, data won't work, you can't call 911. Nothing will reliably still be working on these phones. So we're going to have to put them to bed and have little funerals for our BlackBerries if you're still using them. Número 3. Frank Lorenzo, Eastern Airlines. Eastern's management has made preparations that if there isn't an agreement and if there is a strike, has made preparations to be able to operate the airline in that event. But naturally, the company needs to have its pilots, needs to have its flight attendants, needs to have its non-contract employees come to work. Presente no setor aéreo por quase 7 décadas, a Eastern Airlines teve dificuldades para se adaptar à desregulamentação do setor nos anos 80. Foi aí que entrou Frank Lorenzo, da Texas Air, com a missão de salvar a companhia. Mas logo de cara, ele piorou uma disputa trabalhista com medidas duras e acordos impopulares. Pilotos e comissários entraram em greve e a Administração Federal de Aviação ainda aplicou uma multa pesada por falhas de segurança. And a vibrant company. That's the only ultimate guarantee, because as we all know, there ain't no Santa Claus. 3 years ago, when we proudly announced the acquisition of Eastern Airlines at a press conference, I never believed that we'd be here today. Em 1991, a Eastern faliu de vez. A gestão agressiva de Lorenzo virou exemplo de como tudo pode dar errado. E o mais irônico é que ele ainda saiu por cima, vendendo os ativos da empresa para suas outras companhias. Já as tentativas de trazer a Eastern de volta nunca deram certo. Official word from Eastern Airlines Public Relations Wire is that the airline will officially discontinue all scheduled operations beginning at midnight tonight. Número 2. Nick Leeson, Barings Bank. It wasn't a money thing. I could have stayed at Morgan Stanley for an extra $5,000, but you know, if they've stopped me doing something once, who's to say they're not going to do it again? And so I moved to Barings. At that stage, I probably would be happy to say that I'd never heard of Barings. But it was a famous old bank. A Barings Bank levou 233 anos para se tornar um dos maiores bancos de investimento do mundo. Nick Leeson levou apenas 3 anos para destruí-lo. Fictitiously, yeah.
but they were also paying me an awful lot of money that they couldn't justify. Leeson foi transferido para o escritório da Barings em Singapura, depois de ter o seu pedido de licença de corretor negado no Reino Unido por omitir um problema legal. Em 1992, ele usou o dinheiro do banco para investir em futuros sem autorização, escondendo os prejuízos em uma conta de erro. O terremoto de Kobe, em 1995, abalou os mercados asiáticos e revelou a fraude de Leeson, que já não trazia mais lucro. Ele causou um prejuízo de quase 1 bilhão de libras a Barings, que foi comprada pelo ING Group por 1 libra. Leeson foi condenado a 4 anos de prisão, enquanto a sua carreira e uma instituição financeira centenária ruíram. Unfortunately, I'll be remembered for the loss of £862 million and the collapse of Barings Bank. So, trying to give business advice is a little bit fraudulent as far as I'm concerned. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e aproveita, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Bernard Ebbers, WorldCom. Global network access? Good. Massive security breach? Bad. Preventing the former from becoming the latter? WorldCom. Want confidence? You'll find the path very clearly marked. WorldCom, the leader in globally managed VPN solutions on the world's most scalable global IP network. O cowboy das telecomunicações, Bernard Ebbers, fez a sua empresa se tornar uma das maiores do setor, mas isso não foi feito de forma honesta. A WorldCom entrou com um pedido de falência em 2002 após uma auditoria interna de Cynthia Cooper revelar uma grande fraude contábil para inflar o valor das ações. Foram reportados até 11 bilhões de dólares em informações falsas. Ebbers demitiu seus executivos, mas as investigações o apontaram como o mentor do esquema. The Journal is reporting that telecommunications giant WorldCom may declare bankruptcy tonight. The company's board of directors has been meeting all day. It would be the biggest bankruptcy filing in history. The company is more than $30 billion in debt and is reeling from an accounting scandal. Ele já havia perdido a confiança da empresa devido à falta de estratégia após uma fusão fracassada com a Sprint. A WorldCom, desacreditada e financeiramente arruinada, foi vendida para a Verizon em 2006 sob o nome de MCI Inc. Nos anos seguintes à sua queda, Ebbers, antes renomado, passou a ser sinônimo de incompetência executiva e corrupção. These court filings say, and 13 years into his sentence, his daughter is appealing for his release. Joy Ebbers-Bourne telling the court that it is evident to her that her dad's days on earth are short, and she fears he may only have weeks to live. E aí, quais outras falhas de empresas causadas por erro humano marcaram a história? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.